Bom, irmãos queridos, paz e graça da parte do Senhor sobre todos nós, sobre você que participa pela internet, não apenas assiste, porque não é uma programação, mas é um culto a que a Deus prestamos. Então, que ao participar pela internet, você também seja tocado pela graça de Deus, assim como nós que aqui estamos. E nós estamos aqui também hoje à noite recebendo a Jaiane Guimarães. Ela é irmã da Janine. Jane, esses dias passou por uma prova muito difícil, ainda está lutando, passou por umas dores muito fortes e ficou internada alguns dias no Hospital Espanhol. Hoje está conosco aqui pela misericórdia de Deus, não é? A mão de Deus está sobre a sua vida, minha irmã, em nome de Jesus, viu? E a Jaiane, ela colou grau em ciências contábeis. Ciências contábeis é para ela aprender a contar as muitas bênçãos, né? Vem aqui à frente, quero fazer uma oração por você, dar graças. A palavra do Senhor diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de cima do Pai das luzes. A Ele quem dá o recurso, a inteligência, a oportunidade. E quando tudo se configura para o nosso bem, temos que reconhecer que é a mão do Senhor. E foi isso que ela fez, quis um momento de oração para agradecer a Deus, não é? A Deus seja mesmo toda a honra e toda a glória. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, porque a salvação do Senhor entrou nessa família. Louvado seja o teu nome, Senhor. E a maneira como o Senhor vem trabalhando, cada uma delas e deles, nós só temos que te dar graças. Pedimos que a mão de poder do Senhor repouse sobre Jane, restaurando-a completamente para o teu louvor. E queremos neste momento, aqui neste altar, dar graça, juntamente com a família, pela vitória, por essa etapa vencida por Jaiane. Que ela possa, além de reconhecer que tudo vem do Senhor, ela também possa consagrar os seus dias, seus talentos e dons ao autor de tudo isso, Senhor. Que haja alegria e paz nessa família, e que aqueles que ainda não se renderam aos teus pés, façam isso para o louvor de Jesus. Recebam nossa gratidão e nosso louvor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Interessante é que eu fui fazer uma visita a Jane, lá no Hospital Espanhol, e eu tinha inclusive um papel onde estava anotado o número de quarto, de telefone e tudo mais. Chegando lá na recepção, boa tarde, eu vim fazer uma visita a fulana de tal. Aí procurou na lista, não existe essa pessoa aqui não tem ninguém com esse nome aqui. Porque eu falei Jane, mas o nome é Jane Cleide, né? Aí eu lembrei, disse, não, é Jane Cleide. Aí ele procurou, também não tem não. Eu digo, olha melhor, eu estou com o número do quarto aqui, não é possível. Olhou, tal, não tem ninguém. Aí eu fiquei na dúvida, será que é espanhol mesmo ou é português? Porque eu confundo as coisas aqui em Salvador. Aí fui na emergência, nada. Disse, não é possível. Foi arrebatada?
Voltei para a igreja, liguei, aí foi que eu liguei para casa e disse, não, já teve alta. Ah, bom, então... É um arrebatamento também, né? Só que para casa, né? Graças a Deus. Daqui uns dias... Bom, mas abra sua Bíblia e nós vamos meditar na Sagrada Escritura em Atos dos Apóstolos. E eu vou ler o capítulo 12. Capítulo 12... de verso 1 até o verso 19, e você vai acompanhar com toda a atenção a leitura dessa porção. Herodes persegue a Tiago e a Pedro. Atos, capítulo 12. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, cinge-te, calça as sandálias. Ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo o que era real, o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, para a rua, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava no portão. Eles lhe disseram, estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era assim. Então disseram, é o anjo, é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E acrescentou, anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Até aqui, que esta porção nos traga nesta noite lições preciosas para o nosso crescimento espiritual. Eu vou destacar nesta noite 4 coisas, 4 lições, 4 ênfases desse texto.
Poderia ser mais. Eu vou ficar em 4. A primeira delas, no mesmo texto, nós temos 2 exemplos aparentemente contraditórios. Temos o exemplo do que Deus permitiu a Tiago e do que Deus fez na vida de Pedro. Em um mesmo contexto. O contexto é a perseguição à igreja. E o desejo de Herodes, como diz o texto, de maltratar a igreja. Perseguir e maltratar a igreja. Mandou prender os apóstolos e, no mesmo contexto, nós temos Tiago sendo executado. Tiago era apóstolo, sendo executado. E Pedro sendo liberto. Ambos discípulos de Jesus. Ambos empenhados na obra da evangelização. Ambos fazendo tudo para o reino de Deus e para agradar a Deus. Ambos, Tiago e Pedro. Ambos no mesmo contexto de perseguição à igreja. Deus livra a Pedro e permite a morte de Tiago. Mais na frente, nós temos Deus, o mesmo Deus, livrando a Paulo da morte por mãos dos romanos. E Deus permitindo a morte de Estevão, um homem tão piedoso. E uma coisa curiosa, nesse segundo exemplo que citei, Estevão era um homem altamente piedoso. E pelo que consta na história, ele era um judeu piedoso, temente a Deus, cumpridor, zeloso pela lei, depois convertido ao cristianismo, tornando-se um dos principais por sua piedade. Mas a vida inteira foi servindo a Deus, antes no judaísmo, depois no cristianismo. Humanamente falando, não merecia morrer. Paulo era Saulo, era perseguidor da igreja, maltratava os crentes. A conversão dele se deu exatamente numa dessas campanhas. Ele seguia para uma cidade para maltratar, perseguir e matar os crentes. Não merecia viver. Mas aprove a Deus salvar a vida de Paulo, de Saulo, mudou o nome para Paulo, foi liberto tantas vezes da prisão e da morte, e Deus permite que Estevão tivesse uma morte tão horrorosa sendo apedrejado. Ele estava de joelhos fora da cidade, e ele com as mãos erguidas aos céus, orava a Deus, depois de, você tem isso, uma defesa maravilhosa, um texto glorioso, onde ele começa narrando desde os profetas sobre a poderosa mão de Deus, libertando o seu povo. Um tratado teológico, de cabeça, de cor, ele citando tudo o que ele conhecia sobre a aliança de Deus com o seu povo, uma coisa extraordinária.
E depois ele começou a orar. E enquanto ele orava, os céus se abriram e Estevão viu a Jesus assentado de braços abertos para recebê-lo. E ali ele foi apedrejado até a morte. Por que Deus permitiu a morte de Tiago e decidiu livrar a Pedro? Ninguém pode responder. Nenhum teólogo pode responder. Essa economia é do Senhor. Você migra para a carta aos Hebreus, no capítulo 11, que é um texto maravilhoso, que recebeu até um título, um apelido, de a galeria dos heróis da fé. E você tem no mesmo capítulo, a narrativa de pessoas que, pela fé que tiveram em Deus, foram libertas, abençoadas, livres do mal, até receber os seus parentes de volta pela ressurreição tiveram. Tantos bens se receberam pela fé que tiveram. E na mesma galeria dos heróis da fé, uma lista também de homens e mulheres de Deus, que também pela fé morreram, perderam bens, foram açoitados, maltratados, andaram errantes, privados de tantas coisas, também pela fé, no mesmo Deus. Então eu entendo por esse texto, primeiro, que a soberania de Deus é inviolável, inalcançável. A mente humana, o argumento humano, a vontade humana não alcança essa esfera. Paulo escreve aos Romanos e diz: quem jamais conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem foi que deu primeiro a ele para que depois fosse restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, seja a glória eternamente. Amém. Soberania. Economia. É dele o querer, o efetuar. Ele domina e escreve a história. Ele decide as coisas. Ele não é confrontado por ninguém. Ele é Deus. E conquanto no nosso padrão de entendimento, nas nossas definições e convicções de fé, tenhamos os nossos elementos, tenhamos nossas convicções, estabeleçamos nossas prioridades e até definimos Deus. Mas Deus é indefinível. E eu tenho isso como prova no livro de Jó. Jó era um homem piedoso, não merecia sofrer aos olhos humanos. Inclusive o sofrimento dele não foi fruto de pecado ou de qualquer outra coisa dessa natureza, mas foi para que se manifestasse na vida dele a glória de Deus. Sabemos disso. Mas nós temos 3 capítulos inteiros maravilhosos no livro de Jó, quando Jó reclamando e tal, os amigos de Jó da mesma forma, argumentando, teologizando a respeito de Deus e tantas coisas grandiosas demais, Deus se revela a Jó. E Deus começa a fazer umas perguntas a Jó. Jó, onde era que você estava quando eu estabeleci os fundamentos da terra? Quando eu, com a minha mão, como uma concha, medi o mar? E saiu falando coisas grandiosas demais. E Jó, ao final desses 3 capítulos, ele diz apenas: eu ponho a mão na minha boca e me calo. Eu te conhecia só de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. E ao final do capítulo, ele se rende e ele declara, no capítulo 42, dizendo... porque tudo, como é? Bem sei que tudo podes,
e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus tem um propósito e um plano para a minha vida e para a sua vida. E nada e ninguém pode frustrar. A Escritura diz que a porta que Deus fecha, ninguém abre, e a que Deus abre, ninguém fecha. A prova está aqui. O mesmo Herodes, dentro de um mesmo plano, teve acesso a Tiago, mandou degolar a Tiago, ninguém deteve, Deus permitiu. O mesmo Herodes, com a mesma fúria, com o mesmo propósito, investiu sobre Pedro, colocou cadeias em suas mãos, 2 filas de sentinelas, todo rigor. Mas quando Deus põe a mão, ninguém também detém. As cadeias caíram, as sentinelas caíram, o portão se abriu automaticamente, Pedro foi liberto, porque ninguém detém Deus. Então, em primeiro lugar, primeiro destaque do texto, Deus é soberano para agir em nossa vida de acordo com a sua economia. E o que acontecer com a gente será sempre o melhor. Você crê nisso? Sabe por quê? Porque eu tenho na Escritura como promessa para a minha vida. E todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Não diz que são todas as coisas boas. Não diz assim. Todas as coisas. Conquanto não entendamos. Mas Deus tem um propósito que podemos saber aqui na terra ou não. Mas será sempre o melhor. Segundo destaque que quero dar aqui no texto. O extraordinário, o milagre, o mistério, acompanha a ordem de Deus para cumprir os seus propósitos. Neste caso específico, Deus usou um anjo que parecia uma pessoa. Era uma pessoa de carne, uma pessoa, figura humana, um anjo. Mas tem elementos aqui que são extraordinários. O anjo não usou chave alguma, nenhum equipamento para quebrar as cadeias. O texto diz que as cadeias caíram-lhe das mãos. E o portão se abriu, era automático. Automático, controle remoto lá do céu. Automático, abriu automaticamente. Foi um milagre de Deus. Ou seja, Deus usou o extraordinário no ordinário para cumprir o seu propósito. Humanamente, não havia como Pedro sair daquele lugar. A não ser com um decreto de Herodes e os guardas cumprirem aquele mandado. Enfim. Fora isso, não tinha como ele se soltar. Esse é o extraordinário que acompanha a história dos crentes. Irmãos, quando é dito que nós somos crentes, muito mais do que protestantes ou evangélicos, que é uma classificação religiosa, nós somos crentes, porque nós somos aqueles que creem. E quando somos designados como aqueles que creem, é porque é o que está implícito, aqueles que creem no impossível. Sabe em que estou baseando essa afirmação? Paulo aos Romanos.
Aprove a Deus salvar aos que creem na loucura da pregação, que para os ímpios parece loucura, mas para os que são crentes é o poder de Deus. Você acha que nas universidades existe alguém que creia na Bíblia? Se não for por obra do Espírito de Deus, se não for uma obra misteriosa, extraordinária, celestial, se não for isso, ninguém crê. Um milagre é extraordinário. Um milagre é quando o impossível acontece. Se for possível, não é milagre. Então o milagre é para crentes. Só crente acredita no milagre, no impossível. Para o crente, o possível pode acontecer. Não importa a situação, se Deus colocar a mão de poder, nada detém. Se Ele botar a mão também contrário, ninguém também pode fazer nada. Então, de fora a fora, o Evangelho, a Bíblia, é coisa para maluco. Não faz sentido algum você racionalmente falar para alguém que alguns homens cercando uma muralha, tocando umas cornetas de chifre de carneiro e as muralhas caírem. Não existe isso. É loucura isso. Mas nós cremos nisso, porque Deus pode. Até hoje os cientistas ficam discutindo o mar de juncos, lugar por onde os israelitas passaram a pés enxutos, devia ter muito junco, ou então a água era muito rasa. Se a água era muito rasa, o milagre foi maior ainda. Porque rasinha encobriu todo o exército dos egípcios. Crentes. Deus pode, quando quer, usar o extraordinário no ordinário para cumprir os seus propósitos. Você não está vendo nem porta. Deus abre porta onde não tem porta. É providência. Meu professor de seminário, que hoje está velhinho, já se aposentou do ministério, um homem santo de Deus, ele costumava dizer para a gente: meus filhos, se Deus mandar sentar, não procure cadeira. Senta, Deus proverá. Então, nesse texto, eu vejo que é impossível Pedro ser liberto, mas quando Deus manda, Ele envia anjo, seja celestial, seja uma pessoa, porque a palavra anjo, ou angelos, é mensageiro, enviado de Deus. Deus pode usar uma pessoa, de carne e osso, o CPF, para te libertar, para te ajudar. Ou Deus pode enviar um anjo do céu. Hoje, 2010, que eles estão trabalhando. E eu vejo claramente aqui que há uma operação celestial enquanto as coisas se desenrolam no plano natural. A igreja orando, Pedro preso, mas Deus estava agindo. Você vê tranquilamente esse transcurso no meio da história. Igual a história de Daniel. Daniel estava lá, era um homem igual você e eu, estava orando, pedindo a Deus libertação, começou a jejuar 21 dias. E enquanto Daniel orava, um anjo, um principado, um demônio, barrava o caminho da oração. Está lá, Daniel capítulo 10. E Daniel jejuou 21 dias.
Isso se deu no mundo espiritual, invisível, mas real. E Deus enviou reforços. E a resposta chegou. Está lá. Depois você confere em Daniel capítulo 10. Então, se você tem fé, você é crente, não importa se é impossível. Se Deus decidir, pode começar a louvar o Senhor, porque vai acontecer. Terceira coisa. É terceira, né? É. Terceira coisa. Deus usa os meios naturais para tocar inversamente o extraordinário. Eu inverti agora, porque também é verdade. O texto que eu li diz que Pedro estava preso, mas a igreja estava em oração em favor dele. Enquanto a igreja orava, Deus respondia a oração enviando o seu anjo. A igreja é o meio natural. Pessoas, gente, reunida, congregada, em oração, em favor de Pedro, orando por Pedro. A Escritura diz que Deus ouve a oração do seu povo. Como é que Deus ouve a nossa oração? Nós estamos orando aqui na Rua da Mangueira, em Salvador, por alguém que está em outro lugar, em outra cidade, em outro estado, até em outro país. Será que Deus pode ouvir a nossa oração aqui e enviar o socorro lá? Já fez tantas vezes, pode fazer de novo. Quantos de nós não já fomos socorridos sem saber que é resposta de alguém que está orando por nós, sustentados em oração? São os meios naturais. Tudo que a gente faz pela fé aqui, nós estamos tocando o sobrenatural. Orar é entrar no sobrenatural pelos meios naturais, usando nossa fala, nossa língua, nossa linguagem, o nosso templo, a nossa gente, nossos motivos. E estamos tocando o sobrenatural. Agora o interessante, deixa eu ver se eu posso comentar isso aqui. Deixa eu dar uma olhadinha, peraí. Posso. O interessante é que a igreja estava orando, e eu imagino qual era a oração da igreja. Eu vou tentar imaginar e vou tentar reproduzir aqui, porque o texto diz que Pedro estava preso, mas havia oração incessante por parte da igreja em favor de Pedro. Então a igreja estava orando assim: Senhor, livrai a Pedro da prisão, tem misericórdia de Pedro, envia a libertação, liberta Pedro da prisão, Senhor. Devia ser mais ou menos isso. Aí Pedro chega batendo na porta. Aí a criada vem atender e volta dizendo: olha, Pedro, por quem nós estamos orando, está aí na porta. Ah, deixa de falar bobagem, qual é o Pedro, nada. Uma fé meio fajuta, né? Igual a oração de Maria e Marta. Lá vem Jesus se aproximando da aldeia e lá estava Lázaro morto havia 4 dias. Uma das irmãs corre ao encontro de Jesus e ainda na estrada diz: Mestre, morreu teu amigo. Mas ainda agora eu sei, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Aí Jesus disse:
Sim, mas eu estou aqui, eu vim, ele vai ressuscitar. Aí ela disse, sim, eu sei, lá no final dos tempos, lá na ressurreição dos mortos. Mesma coisa, como nós somos incrédulos. Mas Deus é tão misericordioso que Ele entende mesmo nossa fragilidade e fraqueza, e o Espírito Santo traduz para Ele aquilo que é verdade. É assim que a gente entende essa incredulidade aqui. E então, para finalizar a reflexão, a mensagem desta noite, aí eu tenho, dentro dessa história, Pedro sendo liberto, saindo do cárcere, e vai ao encontro dos que estavam orando. E o texto diz assim, verso de número, acompanha aí, verso 17 em diante. Olha o que diz aqui. Pedro, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou, anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados, pelo que tinha acontecido a Pedro. E Herodes, tendo procurado, não achando, submeteu as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas, e então foi para a Judéia e passou algum tempo ali. Deus tinha um propósito com aquela libertação de Pedro. Não sabemos por que ele não permitiu com Tiago, mas sabemos por que Deus quis livrar a Pedro. O texto diz que Pedro chega na casa, diz que é ele mesmo, deve ter contado a história, porque o texto diz que ele contou como o Senhor o tirara, e disse assim, ide anunciar a Tiago e aos irmãos. Que irmãos? A igreja de Jerusalém, que foi chamada a igreja da dispersão, da diáspora. A igreja que estava começando a se espalhar para todo o canto que havia. Aquela notícia de que Deus havia enviado o seu anjo, libertado a Pedro de uma forma maravilhosa, extraordinária, iria fortalecer aqueles irmãos no testemunho que daria aos povos pagãos e gentios. Isso quer dizer para mim e para você que Deus não faz nada sem um propósito. E esse propósito é glorificar o nome dEle e proclamar a mensagem do Evangelho. E vou finalizar com um outro exemplo para você entender. Exemplo também bíblico. Lembram daquela história, Jesus andando sobre o mar? E os discípulos atormentados de medo e gritaram, é um fantasma, e aquela história toda. Quando termina, Jesus entra no barco com eles, o mar se acalma, e o texto termina dizendo, e os discípulos então disseram, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. E João diz, no capítulo 6, da mesma narrativa, ele diz que os discípulos receberam esse tratamento de choque, porque não tinham compreendido ainda a multiplicação dos pães e peixes. Antes o coração estava endurecido. Então aquela história do mar que se revoltou, Deus fez aquilo como um teste a mais, um tratamento de choque, para que ao final de tudo aquilo houvesse o reconhecimento da majestade de Deus. Então, quando acontecem situações adversas em nossa vida, Deus tem um propósito, glorificar o nome dEle. E por hoje é só. Nós guardamos 4 coisas aqui. Primeiro, nós vimos
que Deus usa o extraordinário para, no ordinário, mostrar o seu poder, cumprir o seu propósito, que é soberano. Também vimos o contrário. Nós vimos que Deus usa o ordinário, a ação da igreja, a oração do homem, para invadir o extraordinário e cumprir os seus propósitos. Vimos que não adianta também se debater contra Deus, porque a sua economia é soberana. Vimos também que Deus faz tudo com um propósito, e esse propósito é sempre o melhor para nós. Que esta mensagem acalme o seu coração, aumente a sua fé, fortaleça a sua fé no Senhor. Aquele que está no Senhor não perde nada nunca. Tudo que acontece vai ser o melhor para nós. Que Ele nos abençoe e nos guarde.